Um domingo de manhã, hoje é o melhor lugar que a gente pode estar é aqui para adorar o nosso Deus, para render a Ele, dizer a Ele o quanto o amamos, o quanto nós o queremos e o quanto nós o desejamos. E a pureza, Jesus disse assim que o reino de Deus é daquele que se fizer como uma criança, né? Então, por conta da pureza, da inocência de uma criança, nas suas atitudes e pensamentos, alô, som, que a criança ela representa, né? Então, vamos adorar o Senhor nessa manhã. Alô, som. Quero ser como criança, te amar pelo que tocar a inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente. Deixe simplesmente ser. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, tocar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixe simplesmente ser. Longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor.
abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor, abraça-me, abraça-me, com teus braços de amor. Meu Jesus, leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Alô, som, ei. Meu Jesus, me leva onde eu posso ouvir, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Quando eu escutar, de todo coração obedecerei. Meu coração, faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés.
som. Ei, som. Glória a Deus. Aleluia. Eu me rendo, Lucas. Eu vou amar, pois tudo vem de ti, está em ti. Por ti vou caminhar, Tu és a direção e só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sei que há de existir novo amanhã preparado pra mim. Vou te clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Jesus. Diga a ele. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és santo. Tu és bendito, Deus. Papai, obrigado por este dia. Obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, por cada um desses irmãos. Obrigado pelas famílias. Obrigado, Senhor, pelos teus sinais, pelas tuas maravilhas, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Obrigado, meu Senhor. Que a tua presença seja sempre presente em nossas vidas. Que Deus, tenhamos o Senhor como o primeiro e único na nossa vida. Nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, Senhor. Amamos amar ao Senhor, meu Deus. Amamos o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Alcança-nos, Senhor, nesta manhã. Há uma atmosfera de unção, há uma atmosfera de graça, de poder, Senhor, nesta manhã. Toca-nos, toca-nos, Senhor. A palavra diz que o Espírito convence. Nos convence nesta manhã, Senhor. Nos convence, Espírito Santo, daquilo que nós somos, daquilo que nós precisamos ser e daquilo que nós vamos nos tornar. Obrigado. Enche, Senhor. Pai, nós abençoamos a palavra desta manhã. Abençoamos, Senhor, o louvor desta manhã. Abençoamos as famílias da terra, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Hoje não é apenas um domingo, né? Mas é um dia considerado muito especial. Aleluia. E a palavra do Senhor quero ministrar hoje. E já vamos para a palavra, que é uma palavra conhecida. Uma palavra que já ouvimos muitas vezes, Isaías 9:6, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém? Glória a Deus. Bom dia a todos. Graça e paz. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, eu estava pensando, né? Nesse dia de véspera de Natal, a força que tem esse dia, né? E aí você começa a ver várias coisas, né? Mas o Natal, ele possui uma força incrível, exerce uma força incrível. E Isaías já profetizava isso há muitos anos antes de Cristo vir à terra. E enquanto eu estava ali, eu me lembrei, né? Porque muitos momentos hoje vão acontecer, muitas coisas irão acontecer na nossa vida. E eu me lembrei de uma certa vez, um pastor
ministrando, e ele contou algo assim que ficou marcado na minha vida. Aquele dia marcou muito na minha vida. Ele disse que havia uma criança na igreja que tinha uma doença praticamente terminal. E eles gastaram muito tempo de oração, buscando, crendo, fazendo tudo o que era possível naturalmente fazer e acreditando no sobrenatural. E isso foram meses e meses. E de repente ele vinha voltando para sua casa, depois de estar ministrando em um longo período num seminário, quando ele recebe a notícia de que o menino havia falecido. E naquele momento, quando ele estava se dirigindo ao lugar, ao velório, com um coração muito triste, muito angustiado, muito amargurado, e dizendo a Deus: Senhor, eu não sei o que dizer lá nesse lugar, eu não sei o que falar para a família nesse momento, porque foram meses de lutas, meses de intercessões. Nós sabemos que o Senhor é poderoso e que a vida e a morte está nas tuas mãos, que tudo está no seu controle, não está no nosso controle, mas está no seu controle. E de repente ele, indo para o velório, ele recebe uma ligação, e um outro irmão, então agora feliz da vida, dizendo: pastor, eu estou ligando para dizer para o senhor, o meu neném acabou de nascer, pastor, está uma alegria aqui, muito feliz, nós estamos muito felizes, porque ele nasceu. E aí ele desligou e disse: meu Deus, o que falar? E quando ele chega lá no velório, ele faz uma pergunta às pessoas: Deus é bom ou é ruim? Porque para algumas pessoas nesse exato momento, ele parece ser ruim, porque alguém está aqui triste porque perdeu alguém. Mas também Deus é bom para outros, porque alguém nasceu, alguém acabou de nascer. E queridos, é exatamente assim. Deus, Ele é bom e Ele é ruim, talvez ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Mas na verdade não é saber se Deus é bom ou é ruim. É o momento em que nós vamos nos encontrar, é o momento em que nós vamos estar, porque há momentos na nossa vida que Deus é tudo. Como dizem, Deus é top, né? Ele é 10, Ele é 1000, Ele é 100. Porque nós estamos vivendo momentos bons, momentos felizes, aonde as coisas estão dando tudo certo. Não tem por que olhar para Deus e dizer que Ele é ruim naquele momento. Mas vai haver momentos que também nós vamos estar passando por momentos difíceis, tribulosos, angustiosos, em que nós talvez vamos parar e pensar: e exatamente, Deus, o Senhor é bom ou o Senhor é ruim? E esse dia, ele é assim. Muitos estarão muito felizes por poder reunir a sua família, por estar com todo o seu familiar. Mas para outros, talvez ele vai ser ruim, porque as famílias estarão distantes uma da outra, eles não estarão com tanta paz, com tanta alegria. Enquanto muitos se unem para um grande momento de alegria, outros se unem para brigar, para discutir. Mas quando nós olhamos para isso, nós entendemos a grandiosidade do Senhor. Esse filho já nasceu, Ele é sobre todos os nomes, Ele se tornou. E ouvindo essa semana, queridos, eu ouvi alguns pastores, e isso estão falando, não só um, mas eu não vi, mas eu ouvi alguém dizendo que isso não está sendo dito apenas por pastores, mas está sendo dito por rabinos, está sendo dito por padres e por pastores, que o ano de 2024
Será um ano muito marcante. E aí eu comecei a meditar em tudo que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, quando nós falamos que nós somos proféticos, que a nossa igreja é uma igreja profética, e que nós cremos nos sinais do Senhor, naquilo que o Senhor fala ao nosso coração, ainda que nós não entendemos. Durante muitos anos eu busquei entender primeiro para depois fazer. Hoje não, hoje eu faço, porque não importa se eu entendi ou não, importa é o que Deus está falando. Porque se nós formos perder tempo para querer entender as coisas, nós vamos perder muito tempo e vamos deixar de fazer muitas coisas. Mas eu decidi somente ouvir a voz do Senhor. Mas quando nós fazemos, o Senhor vai no meio do caminho, nos instruindo, nos ensinando, mostrando. E quando eu ouvi isso essa semana, que o ano de 2024, eles falando que vai ser o início da grande tribulação. Ninguém está afirmando nada, porque não está escrito na palavra. Nós só sabemos que virá a grande tribulação, mas não está nada provado, mas nós podemos acreditar nisso. Eu acredito. Eu acredito que há algumas coisas. Por quê? Porque 2023 foi escrito que abririam-se portais, e foram abertos portais. Mas quando se fala de alguma coisa assim que vai acontecer para nós, nós somos muito imediatistas. Nós acreditamos que falou e já acontece, que já aconteceu, que vai acontecer, que tem que acontecer. Até mesmo nas nossas orações, a gente ora agora e daqui a pouco tem que estar pronto. Então nós não sabemos esperar ou lidar com o tempo de Deus. E a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 3, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo para se plantar e para colher. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Há tempo para todas as coisas. Mas parece que nós não entendemos muito bem isso. Então quando se falaram isso, os cristãos se abalaram, ficaram todos apavorados. Dia 31 de outubro, os portais estão abertos, vai começar a acontecer um monte de coisa. E nada aconteceu, está tudo tranquilo. E aquele desespero daqueles primeiros dias, daquelas primeiras horas passaram. E a gente começa a ficar tudo tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Mas aí nós começamos a ver algumas coisas que estão acontecendo. E quando eu ouvia isso, desse pastor, e ele dizendo que ele somente está falando, mas ele disse que alguns estão falando já, que 2024 será talvez o início da grande tribulação. Por quê? Ele não disse, ele não afirmou isso, mas ele disse que serão dias difíceis, anos difíceis. E aí imediatamente o Espírito me remete, ou me leva, me lança a algo que o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem feito na nossa vida e nós muitas vezes não entendemos. Aí eu comecei a entender por que na presença do Pai em 2024. Às vezes a gente faz as coisas. Quando eu fiz isso foi mais ou menos em julho desse ano. Eu estava lá assim, de repente falando: Deus, nós estávamos falando de fogo, e era só fogo, fogo, fogo. De repente nesse ano de 2023 o Senhor nos diz para ir para o jardim. E agora nós estamos no jardim, como é que vai ser? E o Senhor diz: na minha presença, entra e permaneça. Aí, queridos, o que eu entendo, 2024, quando o Senhor diz que nós estaremos na presença do Senhor, esse é o lugar aonde nós não podemos sair. Porque se há um lugar onde nós vamos vencer todas essas tribulações, aonde nós vamos vencer todas as nossas lutas e dificuldades, que não são poucas. Parece que a gente mal venceu uma, já tem mais 3 esperando. A gente acaba de vencer uma luta, tem mais 2 amarradas lá no pé da árvore, lá, esperando a gente já para aquela sair e vir a outra. E aí de repente você passa por uma imensa e você diz assim: nossa, essa foi grande. A próxima talvez seja pequena, eu vou vencer. E de repente você vê que o gigante é maior do que aquilo que você já estava esperando. E assim tem sido. Assim nós temos estado cansados, não apenas fisicamente, mas emocionalmente.
O nosso emocional já não está suportando tantas coisas, queridos. Nosso emocional está fragilizado. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. A nossa espiritualidade também está fragilizada, cansada. Porque toda hora você está orando, você está falando com Deus, e uma hora você está falando, você não sabe mais se você está pedindo, você está agradecendo, você está chorando, você está rindo. Já não dá mais para definir o que é que nós estamos fazendo, ou buscando, ou adorando. Então nós precisamos começar a prestar atenção nisso. E aí quando o Senhor vem e diz, olha, permaneça na minha presença, porque é o único lugar que você vai se fortalecer, aonde as lutas virão e você terá condições de suportá-las e vencê-las, porque senão não vai dar, não vai ter condições, queridos. E aí eu me alegro por isso, porque isso significa que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem nos dito, e nós temos obedecido a direção do Senhor, aonde Ele está nos levando. Por isso eu creio que o Senhor está me levando para um lugar de grandes vitórias e de grandes conquistas. E aí nós começamos a entender, e eu comecei a buscar no Senhor e dizer ao Senhor algumas coisas. E eu disse, Senhor, são tantas lutas, são tantas feridas. Nós somos feridos praticamente quase que a todo instante. Quando não é uma coisa é outra, quando não é alguém é outro alguém. E aí o Senhor falou algo no meu coração e disse assim, qual é o lugar que você mais é ferido? E que você talvez nem saiba. Porque nós achamos que nós somos feridos em alguns lugares específicos. Mas existe um lugar que nós somos mais feridos e muitas vezes nós nem entendemos isso. Mas o Senhor diz assim, o lugar que você mais é ferido e o lugar que você mais fere é em casa. Dentro de casa. É o lugar que você mais é ferido. É o lugar que você concentra mais as suas guerras e as suas lutas. Não porque as pessoas que estão lá são ruins ou más, mas porque todos estão passando pelas mesmas coisas. Às vezes nós achamos que a luta é grande para nós e nós esquecemos que existem pessoas que estão conosco e que elas fazem parte daquilo. Existem lutas e grandes problemas que nós vamos enfrentar e achamos que é só nós. Não, as pessoas que estão do seu lado também, elas são tocadas, elas são feridas. Mas aí o Senhor diz assim, e é lá que você também vai ser curado. Então muitas vezes somos feridos dentro de casa e achamos que vamos encontrar a cura em outros lugares. E não é. A cura também será lá dentro da sua casa. Por isso, na verdade, o que o Senhor está fazendo, Ele está nos levando. A nossa casa, eu entendo, não estou dizendo que é, mas eu entendo assim, que é o nosso jardim. É o jardim que nós vamos estar. A minha casa, a sua casa. A intenção é que você entenda que a sua casa é o seu melhor lugar e não o seu pior lugar. Porque se você começar a cuidar do seu jardim, se você começar a cuidar das flores que você tem nos seus jardins, da grama, das frutas, das árvores que lá tem, com certeza elas irão crescer e elas irão dar fruto. E não é um fruto ruim, é um fruto bom. Mas o fato é que muitas vezes nós queremos buscar lá fora. Uma certa vez o Senhor falando comigo, em relação à família, nós temos falado muito sobre família, a nossa igreja é a igreja da família, haverá muitas outras coisas que o Senhor vai nos trazer em relação à família, mas uma das coisas que há muitos anos o Senhor tratou comigo, e eu me lembro agora falando dessas coisas, é que muitas vezes nós somos bons para os de fora, e ruim para os de dentro. Às vezes nós tratamos lá fora as pessoas de uma forma que nós não conseguimos tratar aqui dentro. E isso é o contrário. Não que nós tenhamos que ser ruins para as pessoas. Não, nós temos que ser ruins para ninguém.
Mas se você é bom dentro da sua casa, fica tranquilo que lá fora facilmente você também vai ser bom. Mas o fato é que muitas vezes nós nos preocupamos com o que os outros vão pensar, da maneira que os outros vão nos ver, e esquecemos, então em casa é de qualquer maneira. E não é. A nossa casa é o nosso jardim. E se você entrou nesse jardim, está nesse jardim, a presença do Senhor está lá. Então permaneça, faça com que ela permaneça. Durante anos nós achávamos que a igreja ia nos curar, mas ela também nos feriu. Foi o lugar que mais nos feriu. Por quê? Porque nós fizemos algo que talvez nós não entendemos. Por que as pessoas nos ferem? Por que as pessoas, às vezes, o que ela está fazendo está nos ferindo? Porque nós esperamos delas coisas que talvez elas não sejam capazes de dar. A nós criamos essa expectativa. Nós colocamos as pessoas em posições que elas não estão e que elas não são. Muitas vezes nós esperamos muito mais das pessoas do que de Deus. Nós colocamos algumas pessoas no lugar de Deus. Nós deveríamos esperar de Deus e não das pessoas. Porque a mesma pessoa que te abraça, entenda isso, é real. Eu aprendi isso. A mesma pessoa que te abraça é a mesma que te empurra. A mesma que te beija é a mesma que te dá um tapa. Mas pastor, é assim? É assim? É, queridos. Não, talvez não da maneira mais grosseira possível. Mas por que isso? Porque você está esperando dela. Porque você está esperando algo da pessoa. E nem sempre as pessoas estão curadas o suficiente para devolver ou para dar a você aquilo que você está esperando dela. E isso te fere, e isso te machuca. Então, quando você começa a entender que todos nós somos dependentes do Senhor, e que nós precisamos buscar ao Senhor, nós vamos entender essas coisas. Nós vamos entender que a nossa casa é o ambiente e o lugar mais exato e próspero que nós podemos viver, queridos. Então tudo aquilo que você esperou da igreja durante todo esse tempo, comece a esperar da sua casa. Porque se você estiver bem em casa, você vai estar bem em qualquer outro lugar. O problema é que muitas vezes nós não estamos bem em casa e queremos buscar o bem lá fora. Queremos achar algum lugar. E muitas vezes nós não lutamos pela nossa própria casa. Não buscamos a transformação, a mudança. E quando nós vamos vivendo isso, nós vamos tendo experiências. Nós vamos aprendendo a viver. E aí nós precisamos o quê? Experimentar o novo de Deus, queridos. Existe algo novo de Deus para a nossa vida. Existe algo de novo, nós precisamos viver o novo. Mas nós só vamos experimentar o novo quando a gente desfizer do velho. Quando a gente começar a tirar o quê? As coisas velhas que existem na nossa vida. É desfazer-se dos velhos hábitos. Existem hábitos em nós que muitas vezes a gente já faz tantos anos que a gente vive aquilo, que parece que aquilo faz parte da nossa carne, da nossa vida, e aí a gente não consegue se desfazer disso. Mas sempre está orando a Deus, querendo algo novo, querendo uma mudança. Querido, a transformação e a mudança, ela nunca vai começar se você não der o pontapé inicial. Deixar de ser quem você foi até hoje, deixar de ser quem você foi até ontem, e ter um coração e uma disposição, não é só querer, queridos. Transformação e mudança requer disposição.
Muita disposição. Você se desfazer de algo que durante anos talvez você acreditou que aquilo era. É a sua vida, é o seu jeito. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Se você nasceu assim, vai viver assim, vai morrer assim, por que é que você está brigando então para que algo novo aconteça na tua vida? Então esquece, abandona. Mas tem que haver essa disposição. E isso custa. Custa. Talvez momentos e dores que você talvez não queira passar. Mas se você não está disposto a viver isso e a passar isso, então não esteja disposto a querer viver algo novo também. Tem muitas coisas na minha vida que foi difícil tirar. Lembra-se um dia em que eu disse que eu estava nesse período de transição, de transformação, e eu estava tão agarrado com algumas coisas, eu estava tão agarrado com aquilo que eu tinha muitas convicções, tinha coisas que eu não queria soltar de jeito nenhum, hábitos, costumes. Não, é assim, foi assim que eu aprendi, é assim que tem que ser. Aí eu não conseguia entender a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é uma mente avançada, muito além do nosso tempo, queridos. A mente de Cristo, às vezes a gente lê lá na palavra, mas tenhamos a mente de Cristo. As pessoas querem ter a mente de Cristo. Como que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma mente avançada, ela está além do nosso tempo, ela não está presa no nosso tempo. Ela está na eternidade. E tudo que nós conseguimos pensar ou viver é somente o local, é o momento, é a hora, é aquilo que a gente está vivendo. Deus é bom ou Deus é ruim? Para alguns Deus vai ser ótimo nesse dia, mas para outros Deus vai ser péssimo nesse dia. Porque enquanto muitos estarão alegres, regozijando, muitos estarão chorando, muitos estarão desesperados. Então há necessidade disso. E aí o Senhor chegou em mim e disse algo que estava tão colado em mim assim. E aí o Senhor disse assim: entrega o seu Isaac. Eu disse: como assim? Como é entregar o seu Isaac? Você não entende o que é entregar. Quando a gente fala em entregar o seu Isaac, a primeira coisa que a gente vai pensar é lá no Isaac, lá do Abraão, quando ele foi lá no monte. Tá, é exatamente isso. Mas queridos, não é só simplesmente um ritual, não é só simplesmente um sacrifício, é um entendimento daquilo. Porque como que Deus promete algo e aquilo que Deus promete, Ele chega e fala assim: eu quero em sacrifício. Durante anos você acreditou que Deus iria te dar algo e Deus te deu algo, e agora Deus fala: eu quero sacrifício. Opa, como é assim? O Senhor me dá e quer tomar? Não entra na nossa mente. Nós não conseguimos dimensionar isso. Mas a entrega de Isaac, queridos, não era sobre isso que o Senhor estava falando. O sacrifício de Isaac nunca foi Isaac, e nunca foi sobre Isaac. Quando o Senhor estava pedindo Isaac, não era o Isaac que o Senhor queria. Quando o Senhor está pedindo, sacrifica o seu Isaac. O que é o seu Isaac? É a sua adoração, é aquilo que você mais ama, é aquilo que você não larga de jeito nenhum, é aquilo que você quer, é aquilo que você coloca em primeiro lugar, acima de tudo e de todos. Porque imagina agora Isaac, o Abraão velho, mamãezinha Sara velhinha, com um nenezinho, bebezinho novo, que coisa mais, muito feliz. Uau! Tudo que eles sempre quiseram, tudo que eles estavam mais buscando. Então naquele momento Isaac era tudo para Sara e para Abraão, era tudo. Talvez em determinados momentos ele era mais do que o próprio Deus.
Existem coisas na nossa vida que às vezes é muito mais valiosa para nós do que propriamente o próprio Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente coloca Deus num ambiente ou num lugarzinho reservado, e a gente sabe que Ele é Deus, então Deus está ali, a gente não vai mexendo com Ele, mas a gente esquece que a gente não se importa com Ele também. E aí a gente começa a dar muito mais valor ao quê? Há um momento que nós estamos vivendo, as conquistas que nós estamos conquistando, aos nossos desejos, às nossas vontades, aos nossos sonhos. Mas eu queria estar em tal lugar. Quem que não gostaria hoje, por exemplo, de estar lá em Maragogi, num resort, all inclusive, só comendo? Eu não quero, pastor, porque eu não gosto de praia. Mas então vai no lugar que você gosta, imagina você estando lá. Talvez um sonho de muitos, talvez não é de outros, mas é de muitos. Mas talvez o seu sonho seja outro. E talvez esse sonho está além daquilo que você está vivendo em Deus. E talvez o Senhor, aquilo é tão intenso na tua vida, você deseja tanto, que você esquece de Deus. E quando o Senhor está pedindo assim, me dá o seu Isaac, é isso que o Senhor está te pedindo. Aquilo que você mais ama, aquilo que para você tem um valor inestimável, aquilo que é tudo para você, aquilo que talvez seja a sua própria vida, até a sua própria vida. Quando o Senhor está dizendo, sacrifica, o Senhor está dizendo, entenda, posicione, e se posicione, se reposicione, coloca as coisas no seu lugar, cada uma no seu lugar. Deus não está pedindo para você tirar, Deus não está pedindo para você esquecer, Ele está dizendo para você posicionar, deixar as coisas no lugar das coisas, deixar Deus no lugar de Deus. Às vezes as pessoas amam as coisas e gostam de pessoas. É o contrário, ame as pessoas e goste das coisas. Porque tem muita gente gostando muito mais de coisas do que de pessoas. E Jesus não entregou a vida dele por coisas, entregou a vida dele por pessoas. E quando o Senhor vem e me diz isso, Ele fala assim, olha, começa a entender, e aí você vai entender. Por que que Deus fala para Abraão e não fala para Sara? Eu quero teu filho. Porque a Sara nunca iria entender isso. Existem certas coisas que Deus vai falar para o homem, não para a mulher. Não é porque o homem é mais ou melhor do que a mulher. Mas existem certas coisas que ela é dita para o homem. E aí ele diz, olha, é entre eu e você, deixa a Sara de lado, porque a Sara não vai entender. E aí o que ele faz? Tudo conforme Deus estava falando. Ele não fez nada naquilo que ele próprio, ele poderia simplesmente sair para todo mundo dizendo, olha, Deus pediu Isaac como sacrifício e tal, e se lamentando e buscando, perguntando para as pessoas, para ver o que as pessoas achavam. Às vezes nós começamos a falar aquilo que Deus falou conosco para as pessoas, para ver quantas pessoas nós vamos ganhar, vão estar com o mesmo pensamento que a gente, vai estar com a mesma atitude que a gente. Nós nunca conseguimos estar a sós com Deus, só eu e Deus. O papo é reto, o papo é direcionado, a gente quer esparramar, aí vem a ideia desse, vem a ideia desse, vem a ideia desse, vem a ideia daquele, porque cada um tem uma interpretação. Não, aonde já se viu? Rapaz, você está com 90 anos, agora que você está com seu filho, com 7 anos de idade, você vai entregar o seu filho, porque Deus falou, você está louco, esse não é Deus, Deus não fala isso, Deus não pede isso, Deus não quer isso. Realmente, por que Deus me deu, e agora Deus quer me tomar? Não é Deus.
Quantas coisas Deus falou para você e você não fez porque ouviu os outros e esqueceu de ouvir Deus? Quantas pessoas não te desestimulou, não tirou você do propósito, querido? Porque o Senhor Jesus disse, chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás? O orgulho, a vaidade. Por isso que nós precisamos saber exatamente ao nível, como é que você vai saber que é Deus e que é você e que é o diabo? O nível de relacionamento que você tem. Eu tenho um nível de relacionamento com a minha esposa hoje, que só dela olhar para mim eu já sei. Antes ela chegava em mim assim, eu me produzia naquela produção chique na botina. Ela vinha e falava, meu Deus, arranca isso rápido que senão você vai apanhar. Hoje ela não fala mais. A hora que eu chego perto dela, eu dou aquela, mostro o figurino, ela olha de cima e embaixo, está parecendo que está parecendo um scanner, escaneando a gente. Hein, Denis? A esposa faz aquela, dá aquela passada de olho assim, ó. Aí ela para, a hora que ela para assim, eu já entendi. Eu tenho que trocar o tênis não está servindo com o figurino. Mas o que é isso? Relacionamento, queridos. Só descobri isso através de relacionamento, porque ela poderia estar olhando e eu simplesmente dizendo, deve ter achado eu muito bonito para isso, ficar me medindo de cima e embaixo, está achando que eu estou perfeito. E Deus é a mesma coisa, você só vai saber que é Deus você diante do relacionamento que você desenvolve com Ele, a forma com que você vai ouvir Ele, da forma que você vai entender Ele. Agora veja bem, quando Abraão ouve o Senhor, quando o Senhor pede, ele está entendendo, ele começa a entender que não está dizendo sobre Isaac, querido. Nunca Deus vai querer algo de você que vai te destruir, nunca Deus vai pedir algo que vai te desestabilizar, Deus nunca vai pedir algo para você que você não seja capaz. Nós é que nos achamos incapazes, Deus não. Deus nunca olhou para a nossa incapacidade. Deus sempre acreditou em nós, Deus acredita muito mais em nós do que nós mesmos. E ele vai então caminhando, ele não coloca o coração dele, agora naquele momento, querido, ele tira exatamente o que o pastor Charles está falando, como é que você vai fazer a vontade de alguém? Eu entendi isso. Venha a nós, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. Como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Quando é que você vai entender que é a vontade de Deus? Quando a sua vontade não existir mais. Eu só vou fazer a vontade da minha esposa quando eu não tiver vontade, porque enquanto eu tiver a minha vontade, jamais eu vou fazer o que ela quer, a vontade dela. Então eu consegui entender isso, eu consegui guardar a minha vontade. Não é que eu perdi, eu não tenho mais vontade de nada, tenho vontade de muitas coisas, mas eu consegui tirar a minha vontade da frente e colocar atrás de mim, porque a vontade da minha frente é a vontade de Deus. Então eu vou ter que passar por cima de tudo que eu tenho vontade para fazer a vontade dele. Então aí eu consigo deixar Deus me conduzir, Deus me levar. E Deus vai me levar em lugares que talvez eu não vou entender, talvez eu não vou querer, talvez eu não vou gostar. Porque a vontade de Deus não tem nada a ver com a minha vontade. O gosto de Deus não tem nada a ver com o meu gosto. O desejo de Deus não tem nada a ver com o meu desejo, querido. Então obedecer está ligado a isso. Abraão obedeceu. Não era a vontade de Abraão sacrificar Isaac, era a vontade dele? Era o que ele desejava, era o que ele queria? Não.
Mas quando ele sobe lá em cima, do jeito que Deus foi falando, chegou o momento que ele chega ali no pé do monte, e Deus diz: daqui para frente não é mais agora é só você e o menino, ninguém mais pode, eles não podem, eles não vão entender. Queridos, existem determinados momentos que é só você e Deus. Não queira levar pessoas junto com você, que eles não vão entender. Eu, durante muitos anos, Deus me dava revelação, e eu saía falando a todo mundo, as pessoas ficavam olhando e falando: quantas as vezes eu não ouvi no fundo da igreja, no canto da igreja: que pastor ridículo, ele acha que Deus só fala com ele, ele acha que Deus só fala com ele, que Deus só revela para ele está se achando, ele é orgulhoso, ele é vaidoso. Porque as pessoas não entendem. As pessoas não vão entender aquilo que Deus está falando com você, a forma com que Deus está te conduzindo. E às vezes você quer falar para todo mundo porque você está feliz. Querido, felicidade tem as pessoas certas para você compartilhar, não é com todos. Não compartilhe a sua felicidade com todos, apenas com alguns. Naquele momento, o Senhor está dizendo: chega, para, agora todo mundo que está te acompanhando, para, deixa eles aí. Sobe você e o menino, a experiência é só de vocês agora, é de intimidade. Tem experiência que ela pode ser levada para todos, mas tem experiências que ela é experiência de intimidade, que tem coisas que vão acontecer que os outros não precisam saber. E aí ele começa a subir. Quando ele chega lá em cima, e que ele vai sacrificar o Isaac, que o Senhor diz: não toque no menino. Opa, peraí, parece que Deus começa a falar as coisas, parece que é tudo confuso. Senhor, o Senhor me fez passar todos esses dias de amarguras. Queridos, entenda que dias de amarguras nem sempre são lutas. Dias de amarguras muitas vezes é apenas a entrada para aquilo que Deus vai fazer de sobrenatural na tua vida. Entenda isso. Existe aqueles dias que você está numa luta intensa, que está tudo dando errado, tudo confuso, e um fala, outro fala, e briga aqui, briga lá, briga, até o papagaio, quando vai começar a falar, você já fala: cala a boca. O cachorro vai lá, tipo, o gato vai se miar de novo, leva um safanão. É tanta coisa, aí você não consegue entender. Deus me abandonou, Deus me largou. Não, queridos, é Deus querendo te levar a alguns lugares, te instruir em algumas coisas. Quando o Senhor fala para Abraão: não toque no menino, eu imagino Abraão cruzando os braços, olhando bem sério na cara de Deus, dizendo assim, no rosto de Deus, e falando assim: o senhor está de brincadeira, né? Eu não vou dizer que é palhaçada, porque o senhor não faz palhaçada, mas o senhor está de brincadeira. Estou na minha casa, estou tranquilo, estou sossegado, deitado no meu sofá. O senhor vem e diz assim: me entrega o Isaac, não fala para ninguém. Eu passo todos esses dias angustiado, com o coração apertado, tendo que usar a minha fé que eu não tenho. Eu tive que aprender a ter uma fé que eu não tinha até então. Chorei por dentro, me desesperei por dentro. Aí eu chego aqui, a hora que está tudo pronto, o senhor fala que não é? O que o senhor quer então? Quantas vezes não acontece isso? Você se desespera, se descabela, faz um monte de coisa, e na hora que chega o momento, Deus fala: não era nada disso. Ah, não acredito. Aí você entende tudo que você não entendeu naqueles dias. O Senhor diz assim: eu quero é o teu coração. Eu quero que você tire o seu coração do Isaac e coloque o seu coração em mim. Eu aprendi muito com isso. Hoje, quando eu quero fazer alguma coisa, quando eu quero, por exemplo, quando eu quero vender um carro, eu faço uma oração para Deus. Eu disse: Deus, chegou, estou tirando o meu coração desse carro. Esse carro já não mais está dentro de mim. Pode levá-lo. Prepara o meu coração para o outro que virá.
Porque tem muita gente que quer fazer uma coisa, mas o coração está segurando, está amarrando, amarra, e você fica lá, Deus, por que não está acontecendo? Por que não está acontecendo? Porque está amarrado, o coração está ali. Tira o seu coração daquilo, deixa Deus fazer. E aí Deus então diz o quê? Agora eu conheço o teu coração, agora eu sei que você é capaz. Por que o Senhor disse aquilo? Porque o Senhor precisava trazer revelações para Abraão. E Deus não traz revelação para quem Ele não confia, queridos. Você quer revelações do Senhor? Você quer ter revelações e intimidade com o Senhor? Quer ou não? Amém ou não amém? Quer? Todo mundo quer. Mas a pergunta é: Deus pode confiar em você? Será que o Senhor pode confiar em você algumas coisas importantíssimas? Revelações aonde você vai saber entender e ouvir Ele? É isso que nós precisamos saber, queridos. Às vezes nós queremos de Deus algo que nós não vamos saber lidar. Deus não vai dar coisas para você que você não sabe lidar com elas. Por isso, quando o Senhor está falando que 2024, o seu jardim é a sua casa, o Senhor está dizendo: prepara a sua casa. É o lugar que você mais foi ferido, porém é o lugar que você vai ser curado. Porém é o lugar que vai ser o seu habitat, aonde você vai resistir. Porque os dias de grande tribulação, sabe o que vai acontecer? A maioria das pessoas está passando luta e dificuldade, eles vão correr para a igreja, achando que a igreja vai realmente trazer para eles a cura daquilo que eles precisam. Não vai. A igreja é um ambiente de adoração, é um lugar onde você traz aquilo que você já conseguiu na sua casa. Então faça da sua casa o seu jardim. Faça da sua casa o seu lugar de cura e não de feridas. Se você está sendo muito ferido ali, comece a produzir cura ali também. Comece a levar a sua casa à presença dEle, a entrar na presença dEle. E aí nós vamos então viver o melhor tempo de Deus. Então se desfaça do velho hábito, se desfaça da velha doutrina, se desfaça da velha religião. Porque se você não se desfazer do hábito, se você não se desfizer da doutrina, e se você não se desfizer da religião, você vai continuar sendo quem você sempre foi. E não espere que vai melhorar. A tendência é piorar e não melhorar. É isso. Então quando nós vamos viver isso, queridos, eu quero viver isso. Eu quero que a minha casa seja um ambiente de paz. Ela vai ser? Não. Eu que tenho que produzir. Eu que tenho que produzir isso na minha esposa, a minha esposa em mim, nós juntos, nos nossos filhos, nos netos. E aí o que acontece? O ambiente vira um ambiente de paz. Eu quero um ambiente de alegria. Ah, vou me vestir de palhaço e fazer todo mundo dar risada. Não. A paz já traz alegria. A paz que excede todo o entendimento, queridos. É isso que nós precisamos viver. É as pessoas chegar em casa e sentir o prazer e a alegria. Eu falei para minha esposa, nós estávamos conversando esses dias. Quarta-feira foi um desses dias. E você vê que as coisas acontecem naturalmente. Não foi nada. Só simplesmente cheguei e falei para minha esposa: quarta-feira vai ser o dia dos netos. Vamos comprar presente para os netos. Não programei nada, não fiz nada. Deixamos. Vamos deixar acontecer. Se fosse em outro tempo, cara, isso seria um grande problema dentro de casa. Uma grande dificuldade. Não porque a gente não ama, não porque a gente não gosta, não porque a gente não respeita.
Mas é porque nós não éramos curados, é porque nós tínhamos coisas pendentes. Mas quando você resolve tudo, quando eu cheguei para minha esposa e disse assim: olha, eu vou pegar as crianças de manhã, vou lá em tal lugar, depois eu vou em tal lugar, eu não falei nada para ela, e nem tinha pensado nisso, eu já tinha programado outra coisa. Eu falei: pego todo mundo, levo para o restaurante, todo mundo come, beleza, não vou dar trabalho para ela. Saiu dela: não, você vai lá, eu vou ficar aqui, depois vocês vêm todo mundo almoçar em casa, eu vou deixar a comida pronta. Se eu tivesse em outro tempo falado: olha, você faz a comida, mas você vai me dar trabalho, estou de férias, eu quero descansar, e você quer que eu vou fazer comida, quer que eu vou fazer isso? Sabe, isso produz alegria, isso produz paz, querido. Eu senti tanta paz, tanta alegria. Aí eu falei: beleza, vamos às 9 horas, ela vai levantar. Nem falei para ela levantar, depois ela faz. Queridos, quando eu saí de casa 9 horas, a comida já estava pronta. Eu até fiquei assim, eu falei: uau. Milagres acontecem. Jesus existe. Jesus é bom. E aí você programa, queridos, algo. Eu programei algo na minha cabeça. Fui lá, levei as crianças num determinado lugar. Falei: bom, agora está aí a loja, vocês se viram aí, vê o que vocês querem, mas você tem que dar limite para as crianças. Eu dei limite. Falei: ó, é X valor para cada um, hein? Se passar, vocês me devolvem. Se faltar, eu cubro. Ninguém quis me devolver dinheiro, só eu que tive que devolver dinheiro para eles. É bom sair com criança e você tem tanto, já sabe quanto vai gastar. Tinha uns até que estava com a canetinha na mão, fazendo assim, subtraindo do que ele tinha porque ele estava comprando. Não, não queremos aqui, a gente quer outra coisa. Tá bom, vamos lá na outra coisa. Fomos em outro lugar. E aí você vai, queridos, e você vê a alegria de todos. A alegria não era de um, a alegria não era só minha, a alegria não era só das crianças, mas eu via que a alegria era minha, da minha esposa, das crianças, da mãe das crianças, do pai das crianças. Todo mundo estava feliz, porque há um ambiente de felicidade. Entendeu? É esse ambiente, querido, é ali que é o seu ambiente, ali é o seu jardim. É nesse jardim que você vai ter que ter paz, é nesse jardim que você vai ter que ter alegria, é nesse jardim que as árvores estarão plantadas junto ao ribeiro. Produz alegria para os outros, produz paz para os outros, e essa paz vai voltar para você. O problema é que você está querendo paz sem dar paz para os outros, você está querendo alegria sem dar alegria. A Bíblia fala o quê? Dai. Ela não começa assim? Lucas 4:64, se eu não me engano, acho que é isso. Ela diz: dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Aleluia. Então, queridos, muitas vezes você está querendo algo que você nem deu primeiro. Dê primeiro, faça primeiro, seja você o primeiro. Ah, mas se eu fizer não vai fazer para mim. Faz sim, querido. Chega uma hora que faz. Chega uma hora que acontece. Abre mão. Abre mão do seu Isaac. Abre mão dos seus desejos, das suas vontades, das suas conquistas. Entrega, chega para Deus aquilo que você está tanto querendo há muitos anos e nada acontece, nada acontece. Esse é o seu Isaac que Deus está te pedindo, entrega para Ele. Eu não sei o que você está esperando de Deus, eu não sei o que você está esperando da sua vida, eu não sei o quanto é o tamanho do seu sonho, querido. Não importa o tamanho que ele seja, pequeno, grande, médio, mas seja ele pequeno, médio ou grande, entregue na mão do Senhor. Sacrifica Ele hoje. Hoje é dia de sacrifício. Baixa sua cabeça, fecha os teus olhos. Hoje é noite de sacrifício, queridos. Manhã de sacrifício. Manhã de sacrifício.
Manhã de sacrifício, dia de sacrifício, noite de sacrifício, momento de sacrifício. Você sabe qual é o seu Isaac? Mulher, talvez o seu Isaac seja o seu marido, que há tanto tempo você quer ele para Jesus, que você quer que ele faça a vontade do Senhor. Entrega a ele. Marido, talvez a sua esposa seja o seu Isaac, você quer que ela faça coisas. Durante muitos anos eu quis que a minha esposa fosse alguém e queria transformar ela, queria que ela se transformasse. Até o dia que o Senhor disse para mim no monte: entrega ela para mim, deixa comigo. E o Senhor vai transformando todos os dias, queridos. Se transforma em alguém amável, se transforma em alguém que as pessoas amem, se transforma em alguém respeitável, alguém que as pessoas respeitam. Entrega nessa manhã o seu Isaac ao Senhor. Entrega aquilo que você mais quer que ele aconteça, que você mais ama. Pare de cuidar, para de querer cuidar, de proteger, queridos. Não existe proteção maior do que Deus. Não existe proteção maior e melhor do que Deus. Entrega para Deus. Sacrifica. Entrega. Hoje é um dia propício para essa entrega, querido. Hoje é um dia propício para essa entrega. Coloca na mesa do sacrifício, querido. Coloque na mesa do sacrifício. Coloque na mesa do sacrifício agora. Coloque. Coloque. Entrega a sua casa, entrega a sua família, entrega os seus filhos. Entrega o seu relacionamento. Entrega as suas finanças. Entrega, querido. Entrega. Entrega a sua força, o seu potencial. Renuncia às coisas. Renuncia aquilo que você mais quer. Isso não significa que você vai desistir, não. Renunciar não é desistir, queridos. Renunciar é posicionar as coisas, é dizer a Deus que aquilo não é mais importante do que Deus. Renunciar não é você largar para trás. Renunciar é você colocar aquilo no lugar exato que ele tem que estar, querido. Nada pode ser maior do que Deus e nada pode ser melhor do que Deus. Nem você mesmo, nem nós mesmos. Senhor, cura nessa manhã, Senhor. Cura os corações, cura a alma, cura o espírito, Senhor. Toca poderosamente, Espírito Santo, agora na nossa vida. Senhor, nessa véspera de Natal de 2023, o presente, maior presente que nós podemos ter é a Tua presença, Senhor. Que o nosso presente seja a Sua presença, Senhor. Que o nosso presente seja o Senhor estar presente aonde nós estivermos. Muito obrigado, meu Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Pai, nessa manhã eu oro por esses irmãos. Eu oro por estas pessoas, pedindo que o Senhor os alcance agora. Pedindo que o Senhor dê paz a quem não tem paz. Que o Senhor dê alegria a quem não tem alegria. E para todos aqueles que choram nesse momento, Senhor, traga a eles o conforto.
Traga a eles, Pai, a graça, em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, seja banido da nossa vida, Senhor. Que todo mal seja banido, Senhor, dos nossos dias. E que nós possamos, Senhor, regar o nosso jardim e deixar o nosso jardim tão lindo, um lugar especial para o Senhor vir e estar conosco todos os dias. Assim como o Senhor se encontrava com Adão toda a tarde, encontre conosco, Senhor, no nosso jardim, que é a nossa casa. Prepare um lugar lá no seu jardim para Deus estar, querido. Prepare a sua casa, um lugar para que Deus esteja lá no ano de 2024. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, segura na tua mão. Paizinho querido e santo, em nome de Jesus, nós abençoamos os dízimos, as ofertas, os nossos irmãos agora. Que o Senhor conceda a eles, Senhor, graça, poder, alegria, vitória. Que este dia seja um dia maravilhoso para cada um deles. Em nome de Jesus. Que seja um dia entre famílias, Senhor. Que as famílias estejam todas elas felizes, completas, Senhor. Meu Deus, tira toda a desavença, tira toda a contenda, Senhor. Oh Pai, tudo aquilo que possa vir e estragar a noite, o dia destas pessoas, que o Senhor livre agora de todo mal. Senhor, que o Senhor limpe agora tudo aquilo que produz tristeza e angústia, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Glória a Deus. Pode se colocar de pé, nós vamos encerrar. A todos vocês, pode trazer a oferta aqui. Aleluia. A todos vocês, um Feliz Natal, se eu não encontrá-los mais tarde. Que Deus abençoe vocês nesse dia. Que Deus dê graça a vocês, que dê um dia maravilhoso, um dia poderoso. Que nenhum mal chegue lá na porta da tua casa. Que seja uma noite, um dia em família como nunca houve antes. Que seja hoje, em nome de Jesus. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal. Que Deus abençoe e que vocês vão em paz, no nome de Jesus. Amém. Está encerrado o culto.